Olá pessoal, no vídeo de hoje eu vou falar sobre uma palestra que eu acabei de ter com o Piero Francesco, CMO da Start-C. Ele deu esse livro aqui sobre organizações infinitas e eu vou comentar quais são os 10 pontos que ele considera mais importante para você trabalhar em uma organização infinita. E por que isso é importante? Porque isso molda a sua carreira e a sua forma de atuar. Bom, vamos lá. O primeiro ponto é: tenha uma visão estável e uma execução fluida. Ele falou muito sobre a fluidez das coisas atualmente. O que antes a gente tinha certeza, hoje nós já não sabemos mais se vai permanecer como está durante algum tempo. Vou dar um exemplo. No passado, nós tínhamos uma fórmula, planejamento, boa execução, que era igual a resultado. Hoje, se você faz isso, não necessariamente a sua empresa vai permanecer crescendo a longo prazo, porque pode ter um concorrente que já está criando alguma coisa que vai substituir o produto ou serviço da sua empresa. Então, é extremamente importante você ser fluido, você ter flexibilidade para conseguir se adaptar e se ajustar às inovações. O segundo ponto que ele colocou é: tenha um pequeno grau de paranoia. Por quê? Assim, usando o gancho do primeiro ponto, as coisas vão mudar. Essa é a única certeza que você pode ter. Nada hoje em dia, nos dias atuais, é estático. Então, você precisa sair e selecionar o que importa e o que não importa. Você vai ter acesso a muita informação o tempo inteiro, você vai ter acesso a diversos estudos. Em algumas vezes, esses estudos podem se contrapor ou podem contrapor algum estudo recente de 2 anos atrás, e você precisa conseguir avaliar se vale a pena ou não vale a pena você mudar o seu mindset com essas novas informações que estão chegando. Então isso ele chama de uma paranoia constante, você se questionar. O terceiro ponto é: destrua os altos muros da negação. E eu achei isso muito legal, porque ele comenta que nós nos isolamos ao longo da carreira. Conforme você vai crescendo, você vai aprendendo coisas, você vai tendo posições cada vez maiores, e isso faz com que você comece a ter certeza de si mesmo, o seu ego, cresce também, e você muitas vezes deixa de ouvir e deixa de prestar atenção no que está acontecendo. E isso não pode acontecer. Você não pode se isolar, pois é nessa hora que você se perde. Um exemplo muito legal que ele utilizou foi uma cidade muralhada. Antigamente, nas grandes guerras, como que essas cidades permaneciam e como que elas muitas vezes sucumbiam, a ataques. E uma das formas mais incríveis era a fome. Às vezes os atacantes, eles cercavam a cidade muralhada e essa cidade ela não recebia alimentos. Ou seja, uma vez que você se isola, você tem grandes riscos de perder. O quarto ponto é: tenha respeito por dúvidas mais do que certezas. Então vai muito na linha de você estar constantemente aprendendo, de você estar constantemente vendo o que está acontecendo. E aí ele usou um ponto que eu achei super legal. As empresas precisam continuar sendo eficientes. Então essa característica da sua carreira, do que você faz, você não vai perder. Mas você precisa sempre ter alguma área, um olho nas inovações, no que está acontecendo, pois isso pode mudar o seu mercado e pode afetar a sua empresa. O próximo ponto é: extermine o pensamento messiânico. Então aqui ele usa o exemplo que a gente às vezes acredita que um projeto vai salvar a empresa, o mar vai se abrir e tudo vai dar certo. Ou senão você faz aquela estratégia super bacana e você fala: agora eu vou ganhar dinheiro. Não é bem assim. A execução é muito difícil no dia a dia, tem aquele ditado que o diabo mora nos detalhes, justamente porque você conseguir executar uma boa estratégia, você conseguir realizar o seu planejamento é extremamente difícil e muitas vezes você se perde. Então, não acredite em grandes promessas ou pontos que vão fazer mudar a dinâmica da sua empresa de uma hora para outra, pois essas mudanças elas não existem. Depois, rediscuta o tolerável. Então, o que é muito engraçado? Que o que é tolerável hoje, amanhã pode não ser mais tolerável e pode acabar com a sua empresa. Então ele deu o exemplo dos copos plásticos, dos canudinhos plásticos. O que hoje é tolerável, amanhã pode estar preso na boca de uma tartaruga, pode sair nas mídias e acabar com o seu negócio.
Então, o que antes era uma indústria de copinhos e canudinhos de plástico, hoje em dia está sendo fortemente substituída por copinhos e canudos de papel. Então, você precisa questionar o que é tolerável, principalmente se você estiver em alguns setores onde o seu trabalho puder ser mais facilmente questionado. Aí é onde você precisa ter mais atenção. Force a ambidestria. Esse eu achei super legal também, porque a necessidade que você tem de fazer coisas diferentes. Aquele exemplo que eu dei de ser eficiente ao mesmo tempo ser inovador é onde você tem que aplicar essa ambidestria, e é extremamente difícil. Você é uma pessoa que muitas vezes começa na área de finanças, então você é super numérico, mas é importante você ou entender dos processos, ou também saber como que são os processos comerciais. Então, hoje, o profissional, ele é cada vez mais heterogêneo, então ele vai se misturando, você vai aprendendo coisas em diferentes áreas, você já não tem mais aquelas carreiras que normalmente seguem reto do começo de analista até o final, como por exemplo um diretor. Obviamente que existem, mas é muito mais normal você transacionar entre áreas e aprender com essa ambidestria. Bom, para terminar aqui, nós temos construa ciclos de perpetuidade. Então, não é muito diferente de algumas teorias que a gente já conhece, onde você tem um começo, meio e fim, né? A gente tem aquela matriz da vaca leiteira, dos produtos que são a estrelinha. Você vai sempre ter um produto que vai estar trazendo a sua receita, você vai estar garantindo o seu dia a dia, mas você também está pensando sempre plantando duas plantinhas para serem as provedoras do seu futuro. E, por fim, a 10ª dica é: não morra de uma vez, morra um pouco de cada vez. E foi muito engraçado, porque ele fala que você precisa ir se desconstruindo o tempo inteiro. Então isso também já está um pouco ligado com os pontos que a gente comentou, mas não é mais aquela carreira onde você vai aprendendo finanças. Muitas vezes você aprende muito sobre um determinado tema, e aí depois você vai também se reconstruindo, deixando morrer um pouquinho daquele profissional que existia para criar um novo profissional. Eu já fiz um vídeo aqui, né, falando sobre os profissionais do futuro, e um dos pontos que eu trazer era justamente esse: os profissionais do futuro são aqueles que conseguem se reinventar e aprender o tempo inteiro. Então tá super alinhado aqui com os temas que a gente traz no canal. Então eu espero você até o próximo vídeo. Um grande abraço.